A condição do homem é de vivo, morto e condenado. Como o homem se torna justo diante de Deus? Encontrar a resposta é um dos maiores problemas que o homem tem enfrentado. Muitas vezes o homem responde essa pergunta de maneira a distorcer a verdade bíblica, e isso acaba tornando-se um problema para o ser humano. O homem, com seu mau entendimento, acaba criando uma barreira entre ele e o próprio Deus. O ser humano coloca-se num lugar elevado em relação a Deus, tendo seu conceito sobre Deus uma decadência para si próprio. No mesmo momento que Deus responde à pergunta do homem, o pecador coloca uma barreira, opondo-se à verdade revelada na palavra de Deus, como diz Horatius Bonar. As respostas do homem a essa pergunta têm sido completamente equivocadas, o que já era de se esperar, porque ele não compreende de fato a importância da questão que ele, talvez com muita sinceridade, tem levantado, nem discerne o caráter maligno desse mal que ele ainda sente ser uma barreira entre ele e Deus. Primeiramente, para entender a ação de Deus em favor do pecador, precisa-se saber qual a real condição do homem sem Deus. Pode-se dizer que a condição do homem é de um ser vivo na carne, ao mesmo tempo morto no espírito, condenado à eterna ira de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1 e a 3. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todas as pessoas estão debaixo do seu Criador, sobre uma dessas condições, espiritualmente vivas ou mortas. O homem na condição de morto e condenado precisa de alguém que possa agir por ele, pois ele se encontra incapacitado de ter aquilo que não tem, a vida. Essa vida só será possível pela intervenção divina, como diz Paulo Moisés Nerbas. E naturalmente, ninguém tem vida diante de Deus, o que vem surgir tão somente quando há uma intervenção sobrenatural, a qual foge das capacidades humanas e se torna possível apenas quando Deus intervém. Não ter vida diante de Deus leva o homem a viver uma vida em constante vazio existencial, pois o homem pode até tentar negar a existência de um Deus e a relação Deus e criatura, mas isso não o tira da condição de morto. O homem natural não tem vida desde o seu nascimento, e mesmo após suas tentativas e esforços próprios, nada podem colaborar para mudar essa situação. A Bíblia nos relata em Gênesis que o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No relato de Gênesis pode-se ver a ordem de Deus e sua sentença, dizendo que certamente o homem morreria. A partir do momento que o homem transgrediu essa ordem, o homem passou a estar na condição de morto espiritualmente. Como diz Lutero, nem os homens que procuram obedecer à lei, nem aqueles que não tentam guardá-la, estão justificados diante do Senhor, porquanto todos estão espiritualmente mortos.
Com essa herança que o homem recebe de Adão e Eva, pode-se afirmar que ninguém tem vida diante de Deus naturalmente, ou seja, através de suas próprias forças e desde o nascimento. Após esse terrível acontecimento, só resta a condenação e a morte. O homem deve reconhecer essa terrível condição, como diz o apóstolo Paulo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miller também fala dessa morte herdada, a imposição divina. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 17. Cumpriu-se à risca, visto que a morte espiritual se seguiu imediatamente à transgressão, e os nossos primeiros pais se viram no mesmo instante sujeitos à morte temporal e eterna. A condenação e a maldição pesam sobre todo o ser humano. O homem não tem mais capacidade própria de discernir o que é certo e errado conforme a vontade de Deus. Sem a graça e a misericórdia de Deus, o homem é incapaz de ser agradável a Deus. Sobre a capacidade da livre escolha do homem, assim afirma a Confissão de Augsburgo, artigo 18. Quanto ao livre-arbítrio, se ensina que o homem tem até certo ponto livre-arbítrio, para viver exteriormente de maneira honesta e escolher entre aquelas coisas que a razão compreende. Todavia, sem a graça, o auxílio e a operação do Espírito Santo, o homem é incapaz de ser agradável a Deus, temê-lo de coração, ou crer ou expulsar do coração as más concupiscências inatas. Deus, em seu infinito amor e misericórdia, quer que todos se salvem. A miséria dos pecadores toca o coração de Deus. Ele, então, age em favor do ser humano, providenciando um meio de salvação. Deus providencia a solução para o homem, para que, através da sua graça, ele tenha vida novamente. João Carlos Sandi Maia.